Esse aqui foi o primeiro sistema de trade que eu usei lá em 2018, quando eu comecei a operar esse mercado cripto. E olha só a curva de equity dele até hoje, né? A época que eu operei ele foi aqui atrás, nesse comecinho da curva aqui. Eu lembro que naquele ano eu cheguei a ter mais ou menos 36% de lucro no ano inteiro operando esse sistema. Eu operava na mão ainda, apesar de já ser um sistema sistematizado, onde eu não tomava decisão, eu só seguia o que o sistema falava, mas a gente vê a curva de equity evoluindo muito desde então, né? Desde 2018, 2019 ali, subiu muito. Isso aqui é um resultado do gráfico diário, olha só, 430% de lucro em todo o período, com uma taxa de acerto aqui de 42%. E para quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou muito fã desse sistema, eu já falei dele algumas vezes aqui, e é o sistema de bandas de Bollinger. Então aqui eu tenho as bandas de Bollinger normais, com 20 períodos e 2 desvios padrão. Basicamente o que esse sistema faz é, rompeu a banda de cima, entra long, no caso aqui que eu estou mostrando para vocês, é o sistema mais simples possível, entra no fechamento do candle que fechou acima ou abaixo das bandas, né? Então fechou acima da banda de cima, entra long, fechou abaixo da banda de baixo, entra short, não espera romper, não espera confirmação, não espera nada, entra direto. E vai um trailing stop na linha média do sistema. No caso aqui eu também estou testando do jeito mais simples possível, não estou fazendo uma gestão de risco muito sofisticada, eu estou fazendo uma gestão de risco de posição fixa por trade, então cada trade, como a distância da entrada até a linha do meio é uma distância variável, né? Cada trade vai arriscar uma quantidade variável do seu capital. Se você jogar aqui uma posição variável com risco fixo, a performance desse sistema aumenta e aumenta muito. No caso aqui eu estou fazendo do jeito mais simples possível para mostrar para vocês que dá para começar simples e ter lucro, tá bom? Então olha só, que eu estou no gráfico diário do Bitcoin, vou mostrar aqui alguns trades com detalhe para vocês, ó. Então, por exemplo, aqui, esse short aqui, ó, esse candle vermelho fechou abaixo, então entrou, aqui ele marca a entrada na abertura do candle seguinte, né, mas você pode entrar no fechamento. E aqui o stop bateu quando a mínima desse candle aqui tocou na linha central do último candle fechado, né? Que no caso aqui seria esse valor aqui de 90.250 mais ou menos, fechou nessa setinha rosa aqui. Depois teve esse long aqui, esse candle fechou acima, então entrou e saiu quando tocou no trailing stop, que é essa linha base do centro. Sistema muito simples, tá? Ele é muito tranquilo de operar. Olha esse short que ele pegou aqui atrás, entrou aqui no fechamento do candle aqui, fechou abaixo, veio caindo e saiu quando tocou aqui na linha de cima. Então ele é um sistema que a gente chama de outlier, né? É um sistema que pega os trades que se destacam, digamos assim, traduzindo de uma forma bem literal, né? Então basicamente ele é um sistema de trade que perde muito, vocês viram aqui a taxa de acerto baixa, ele perde muito com o tempo, faz muito trade errado, normalmente são sequências de trades errados, mas quando ele acerta, ele pega uma pernada, né? Que é o caso aqui, por exemplo, dessa pernada de baixo. Ele teria entrado short no Bitcoin aqui em US$ 78.000 no diário, estaria posicionado até agora, quase foi estopado aqui nos 68 mil, mas não foi, continuou caindo, continua dentro do trade, continua tendo lucro aqui nesse trade aberto, esse short aqui. Então, a ideia dele é o quê? Fazer vários trades errados, onde o stop vai ser curto, vai sair rápido, né? Que é esse caso aqui. Mas quando ele pegar um trade certo, esse trade acaba pagando o prejuízo de todos os trades errados anteriores, na maioria das vezes, tá? Nesse sistema aqui, para dar uma noção para vocês de como ele funciona e o que a gente pode esperar dele, eu coloquei uma tabela de resultado mensal aqui para a gente ter uma ideia. Então, aqui no Bitcoin da Binance, né, no gráfico do Spot, a gente vê aqui o resultado mês a mês desde 2018 praticamente. Né? 2017 foi só novembro e dezembro, teria dado 27% de lucro no ano. Aqui em 2018 teria dado 60% de lucro no ano de 2018. 2019, 55%, enfim, todos os anos aqui de lucro, né? E olha só como ele é doloroso, né? Por exemplo, 2023 aqui, ó, 4 meses seguidos de perda aqui, 30% de perda da banca, 6%, 9%, 26%, e mesmo assim terminou o ano com 36% de lucro. 2024 terminou com 66%, o melhor ano foi 2020, com 130%, e ano passado, né, 2025, foi um ano de prejuízo, ó. Então foi vários meses de perda aqui. Aqui teve um período aqui de 6 meses seguidos dando prejuízo. E o ano acabou perdendo no prejuízo, né? 63% de prejuízo em 2025. Então, um ano feio. O ano passado foi praticamente essa parte da curva de capital aqui, né? Essa parte que vem desde esse topo aqui até esse fundo aqui, né? Toda essa parte de lateralização aqui da curva de... Essa janelinha tá feia. Toda essa parte aqui de lateralização e queda aqui da curva de capital foi 2025. Então ele é um sistema doloroso, ele é um sistema difícil de operar, mas é um sistema que recompensa muito e recompensou muito. De 2017 até 2024 foi um sistema impecável, né? Mesmo com os seus percalços aqui no meio do caminho. 2025 foi um ano de perda. Agora vamos ver aqui em outros tempos gráficos, né? Eu lembro que quando eu usava ele em 2018, que eu comentei com vocês,
eu usava no 12 horas em várias moedas. E ó, no 12 horas ele acaba sendo um pouco mais caótico, né? Tem até menos anos de lucro, né? Então aqui ele já tem 4 anos de prejuízo em vez de um só. 2025 também foi um ano de prejuízo forte, ó, 50% de perda. E a curva de capital dele também não é tão bonita quanto no diário. A gente vê que a gente está em drawdown aqui ainda, né? O diário já está renovando o topo histórico, enquanto que aqui a gente ainda está em drawdown na curva, em bastante drawdown até. Mas ele também funciona em outros tempos gráficos. Ó. No 4 horas ele também funciona, tem uma curva de equity mais constante, apesar de estar lateral aqui há um bom tempo. Ano passado também foi um ano de prejuízo. Esse ano já estaria com 40% de lucro, né? Um lucro bem absurdo em 2 meses. Vamos ver aqui no gráfico de 3 horas, ele também acaba funcionando. Ó. 14% de lucro esse ano. Ano passado estaria mais controlado, 27% de prejuízo. No 2 horas, acho que já seria o limite, né? Não, 2 horas já nem funciona. Né? 3 horas seria o limite desse sistema aqui, pelo menos no Bitcoin. Ele é um sistema que eu sempre retorno a ele, eu sempre que eu estou estudando, vendo novos sistemas, eu acabo sempre voltando para esse sistema aqui, porque não tem o que falar, ele é o meu sistema preferido. Não tem outro sistema que eu goste mais do que esse sistema aqui, pela simplicidade e principalmente pela gestão de risco. Né? Eu comentei com vocês que aqui eu estou usando uma gestão de risco simples, e eu estou mesmo, se a gente vê em propriedades aqui, estou entrando com 50% da banca em todo o trade, com 0,4 de taxa, né, que é a taxa da Binance. Então é o mais simples possível aqui, a banca vai evoluindo com o tempo, então a posição também vai aumentando, porque é proporcional. Mas esse sistema é um sistema muito simples de você operar com a posição variável, né, com um risco fixo e posição variável. Então deixa eu tirar a tabela aqui para a gente ver o gráfico. Por exemplo, né, esse short aqui que entrou aqui, o stop inicial dele seria na medida aqui do fechamento do candle de sinal até o valor da média, né? Então, no caso aqui, 4,5%. Vamos supor que seja 5% para facilitar a conta. Como é que você calcularia a posição aqui para ficar com risco de 1% do capital? O que significa esse risco de 1%? Significa que se você for estopado imediatamente no próximo candle aqui, entrou no trade e foi estopado, o máximo que você perde seria 1% do capital. Então, se você tem $1.000, você perderia $10 se batesse o stop direto aqui no primeiro candle. Então, para calcular essa posição, você pega 1%, que é o valor que você quer arriscar, dividido por 5%, no caso aqui, considerando que o stop fosse 5% em vez de 4,5% para facilitar a conta. Então a posição aqui seria de 20% da banca. Você entraria com 20% da banca, você tem $1.000, você colocaria 200. Se voltar para pegar esse stop aqui, você ia perder 5% de 200, que daria os $10 que você está disposto a arriscar por trade. Então isso faz com que você tenha posições que mudam com o tempo. Né? Então quanto mais estreitas estão as bandas no momento da entrada, maior vai ser a posição. Então, por exemplo, aqui, ó, stop inicial de 2%. Sua posição seria de 50% da banca. Então, isso amplifica muito os seus ganhos. Você mantém o seu risco fixo, mas quando você pega uma entrada que saiu de uma posição onde a banda estava estreita, tipo isso aqui, né, supondo que isso aqui fosse 2 trades de gain, né, no caso aqui foi 2 prejuízo, então você teria perdido 2% da banca aqui. Mas se fosse um período onde você entrou e a banda explodiu, né, vamos pegar aqui um aqui atrás. Ó, esse aqui, por exemplo, é o exemplo perfeito, ó. Esse trade aqui. Esse aqui foi um trade aqui. O stop inicial, ó, foi de 3%. Então, você teria entrado mais ou menos ali com 30% da banca. 30% da banca. Então, quando caiu aqui, ó, 20%, você ganhou 20% sobre 30% da sua banca. Então, foi praticamente 6% de lucro na banca em um trade só. Então, só esse trade aqui pagou 6 trades de prejuízo que você pode ter tido. Então, eu gosto muito desse sistema por isso, porque ele costuma sair, os trades bons costumam sair de regiões onde o stop é muito apertado. E com o stop muito apertado, a posição acaba sendo muito grande. E se é um gain, vai ser aquele gain que vai lavar a alma. Vai ser aquele gain que você vai ficar feliz pra caramba. Eu lembro dessa sensação. Então, apesar de ser um sistema que perde muito, eu não costumo ligar muito para sistema que tem baixa frequência de acerto, né? Que acaba errando muito. Eu não ligo muito para isso, porque eu opero com sistemas, né? Com robôs automatizados. Então, eu acabo não ligando muito para isso, porque eu acabo nem vendo, né? Mas quando dá essas porradas com uma posição grande, acaba sendo perfeito. Então, esse teste, esses resultados que eu estou mostrando para vocês aqui, acaba sendo uma parte pequena do potencial desse sistema aqui. Porque a gente está usando posição fixa, não estamos usando essa grande vantagem desse sistema aqui, que seria usar as posições variáveis. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer com isso. Eu vou deixar um vídeo aqui onde eu explico exatamente como fazer o cálculo dessa posição e por que ela é tão revolucionária. Então, se você quiser ver, é só clicar aqui. Um abraço e até a próxima.